Oi, oi pessoal, eu sou a Carla do ateliê Dona Fonseca e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer crochê em espiral com duas cores. Mas antes, não esqueça de seguir o canal e ativar o sininho para receber as próximas novidades. Vem comigo! Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Vamos aprender a fazer o crochê em espiral. Eu tenho aqui duas ideias. Fiz com duas cores. Esse aqui pode ser um porta-copo. Ou, se você seguir com a sequência de aumentos, conforme eu vou explicar, você pode fazer suplá, você pode fazer tapetes, enfim, o que a sua imaginação mandar. Aqui, eu transformei em quadradinho, para vocês verem que tudo é possível a partir de um espiral redondinho. E aí, do quadradinho, você pode criar bolsas, vários quadradinhos para blusa, enfim, trilho de mesa, o que a sua criatividade mandar. Vamos lá começar? Então, eu estou usando fio 100% algodão. Vou separar duas cores. Marcador de ponto, para quem está começando, não tem muita prática no espiral, é bem importante para não se perder no início das carreiras, tá? Então, vou trabalhar com uma agulha 3,5 e a gente também vai precisar de tesoura e agulha de tapeçaria para os acabamentos. Então, bora lá começar. Vamos fazer o nosso anel mágico. Então, a ponta do fio tá aqui, 2 dedos, dá uma volta, 2, segura a ponta do fio para cá. Com a agulha, vamos passar por baixo do primeiro, por cima do segundo e fazer o nosso anel corrediço. Agora, nós vamos fazer 6 pontos dentro do anel. Vamos começar com o ponto baixo. Foi por dentro, laçou, fechou. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 2 meio ponto alto. Então, laçou, foi lá por dentro, puxou, ficou com 3 na agulha, laçou, passa pelos 3. É o meio ponto alto. Então, vamos fazer mais um. E agora, 2 pontos altos. Faz a laçada, vai por dentro do anel, mais uma, fica com 1, 2, 3 na agulha, laça, tira 2, laça, tira mais 2, mais 1 ponto alto. Então, vamos lá conferir, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora, puxa lá um pouquinho para não perder essa pontinha. Deixa esse mais folgado para não desfazer o ponto. E vamos introduzir a nossa segunda cor. Deixa sobrando ali uns 10 centímetros para ir escondendo. Vamos fazer o nosso anel corrediço aqui. E vamos introduzir a próxima cor aqui. Para quem está começando, pode se perder um pouco, parecer um pouquinho confuso, mas tem que ter bastante calma, tá? Então, seguro aqui, ó, para já ir escondendo esse fio no trabalho. E nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o fio claro. O espiral tem bastante repetição, tá? Então, passou por dentro, trouxe aqui, já foi o primeiro ponto baixo, puxa ali o seu fiozinho. E aí, agora, a gente vai fazer pegando tudo, tá? Fiz um ponto baixo, mais um. Agora, 2 meio ponto alto. Então, laçou, foi lá dentro do anel, voltou. Laça, passa tudo. E 2 pontos altos. Laçou, puxa 2, mais 1 ponto alto. Vamos lá conferir? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5,
6 pontos. Vamos segurar aqui, todo mundo junto, e vamos puxar o branquinho, que é o nosso anel, nosso círculo mágico. Puxa, puxa bem. Uma dica: se você não tem muita prática e puxar bem para fechar o miolinho logo de cara, esse primeiro ponto que a gente vai usar vai ficar escondidinho lá. Então, a dica é, se você não tem muita prática e corre o risco de perder esse ponto, não fecha tudo de uma vez. Começa aqui, aí depois você finaliza, tá? Então, vamos lá. A lógica aqui é a lógica de aumentos. Se eu comecei aqui com 6 pontos, quer dizer que para cada carreira que eu fizer, eu vou ter 6 pontos a mais do que na carreira anterior. Então, eu fiz aqui 6 pontos. Para que eu tenha 12 na próxima carreira, eu vou trabalhar com aumentos para cada ponto de base. E a partir daqui, a gente vai trabalhar só com pontos altos. Então, o primeiro aqui, laça, e eu já começo com aumento. Um ponto alto, 2 pontos altos. Outra dica importante: não está acostumado a trabalhar com espiral, marca sempre o primeiro ponto para você saber aonde começou aquela carreira. Então, aqui com aumento, 1, 2, o meu primeiro é aqui. E aí, 2 pontos altos para cada ponto de base. 1, 2, 1, 2 aqui, 1, 2. E aí, a gente chegou aqui, tá chegando no último. 1, 2. Falta fazer esse aqui, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Eu gosto de deixar o primeiro ponto da outra carreira sempre pronto. Ah, mas como que é isso? Já vou te explicar. Ó, esse marronzinho aqui dá para cortar, a gente já escondeu ele. Então, como que é isso? Eu vou precisar, sempre para terminar a carreira, desse ponto aqui. Só que como eu deixei ele na espera, ele vai ficar muito folgado. E aí, se eu trabalho dentro desse ponto folgado, eu corro o risco de esse ponto aqui ficar sempre marcado, e daí você vai ver isso no trabalho e vai se incomodar. Vamos continuar lá. Vamos pegar o primeiro ponto aqui, vamos fazer um aumento, que é o que a gente já fez ali com o fio mais claro, mas tem que fazer com o escuro. Fiz o aumento dele, já vou marcar o primeiro aqui, para não perder. E aí, agora eu vou fazer os outros 2 que faltam aqui, ó. Tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 12. Vamos terminar aqui. 11, 12. E deixa ele lá, ó. Vou dar sequência aqui. Agora, a gente já pode pegar o nossa alcinha aqui, a nossa alcinha do anel mágico e puxar bem para fechar o miolinho, tá? Porque eu já peguei ali o primeiro ponto. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar na carreira agora, a marrom, com o nosso fio mais claro de base. São aumentos, eu já fiz 1, 2, e agora eu vou dar sequência. 3, 4, 5, 6, deixa eu puxar aqui meu fio, 7,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Puxo lá e vou trabalhar aqui, ó, com o meu fio claro. Então, tiro o marcador ali do primeiro e vamos dar sequência. Se eu trabalhei uma carreira inteira de aumentos, agora eu vou trabalhar com um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento até o fim da carreira e vou, no final dessa carreira, ter 18 pontos. Então, vamos lá. Um ponto alto sozinho, vamos marcar. Eu gosto de marcar sempre o primeiro ponto da carreira. Então, 1. E agora o aumento. E nós vamos trabalhar com essa lógica de aumentos o trabalho todo. Sempre que começar uma carreira, a lógica é a mesma. Então, vamos lá, trabalhar em espiral. O fio começa a embolar, é normal, tem que ter uma paciênciazinha. Então, fiz 1, 2, 1, 2. Aqui 1 aumento. Sempre contem no final da carreira, principalmente para quem está começando no crochê, para não correr o risco de se perder. Sempre que terminar uma carreira, conta para ver se está certo. Até pegar prática. Eu até hoje conto. 2. Aí a gente tem esses 2 pontos e aquele que está mais largo, eu gosto de fazer mais um. Aqui, não vou nem tirar o marcador, só pra gente... Aqui, ó. Fiz o primeiro lá, só para ter as 2 bases aqui, né? E aí, a gente vai fazer e já vai conferir se tem 18. Então, um sozinho, um aumento. Opa. Um aumento. Vamos lá contar? Então, aqui do primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pontos. Agora, aqui, a gente vai repetir a mesma coisa. Um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz o primeiro aqui. Vou marcar ele. Com esse monte de marcador, cada hora eu pego de uma cor, né? Vocês estão vendo, né? Então, 1, 2, 3, 4. Lá os 2 juntos. 5, 6, o sozinho, 7. Aí o aumento. 8, 9, opa. 9, um sozinho. Os 2 juntos. Até o final da carreira. Um sozinho. Um aumento. Um sozinho. E um aumento. Voltou lá para conferir, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora, vamos voltar aqui e continuar com a nossa
sequência de aumentos. Deixa eu só desmanchar esse aqui, porque abrir o fio ali vai me incomodar no final do trabalho. Então, aqui a gente tinha um aumento, só ajeitando. Então, agora, na nossa sequência, pela lógica, se aqui eu trabalhei um sozinho e um aumento, essa é uma carreira com 2 pontos sozinhos e um aumento. Então, eu tenho um ponto alto, 2 pontos altos sozinhos. Vamos marcar o primeiro para não perder o início desta carreira. E agora um aumento. Um sozinho. 2 sozinhos. E um aumento. Vou terminar essa carreira e já volto com vocês. Então, aqui, terminando, né? Tenho um ponto alto, 2 pontos altos. E antes de fazer o meu aumento no último ponto, eu vou tirar o marcador e fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Então, fiz aqui o primeiro ponto. Agora eu posso fazer aqui o meu aumento, que é o último ponto da carreira mais clara. Então, um ponto, 2 pontos altos juntos. Se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos. Tá certinho, tenho 6 pontos a mais do que a carreira anterior. Agora, nós vamos repetir essa carreira de 2 pontos sozinhos e um aumento, com o fio escuro. Então, lembrando que eu já fiz o primeiro desta carreira para facilitar lá, eu já vou deixar o marcador aqui para não perder. E nós vamos repetir. Lembra que eu falei para vocês que era repetição? É isso o tempo todo. Então, agora eu fiz 1, 2, um aumento. Um, 2 e o aumento até o final da carreira e nós vamos ter 24 pontos. Eu vou fazer aqui, vai fazendo aí e eu já volto com vocês. Então, aqui, terminando essa carreira, um ponto alto, 2 pontos altos. E o meu aumento. E eu vou terminar esta carreira com 24 pontos. Ó, como tá ficando o nosso trabalho. Agora, para aumentar, você vai seguindo a mesma lógica. Se aqui eu tinha 2 pontos sozinhos e um aumento, para a próxima carreira eu vou fazer 1, 2, 3 sozinhos e um aumento, 1, 2, 3 sozinhos e um aumento, com o fio claro, e repito com o fio escuro, até atingir o tamanho que você quer no trabalho. Ah, já atingiu o tamanho, como que eu vou finalizar? Bom, eu tenho aqui um aumento, eu vou finalizar da mesma forma para as duas cores. Eu vou fazer um ponto alto, um meio ponto alto, que é para ir diminuindo o tamanho do meu ponto até finalizar essa carreira. Então, fiz um ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Vou cortar um fio num tamanho que eu consigo esconder e finalizar aqui. Deixo uns 10 centímetros.
puxa, deixa ele ali. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o fio claro. Não vou mais precisar do marcador. Então, vamos pegar lá. Para finalizar. Então, a ideia é diminuir o nosso ponto para finalizar ali no baixíssimo. Então, eu vou fazer um ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo e o baixíssimo. Deixa lá um tamanho de fio. Eu não gosto de economizar em fio para fazer acabamento, porque o que dá o charme do teu trabalho, principalmente para quem vai vender o crochê, é o acabamento, tá? Então, fiz lá o baixíssimo, ó. Muita coisa aqui, né? Vamos tirar. Então, nosso trabalho ficou assim, agora a gente vai finalizar. Esse fio aqui, que é do anel mágico, a gente veio escondendo ele durante o trabalho. Então, não vou me preocupar em ficar escondendo ele, passar cola, nada disso. Ele já tá bem finalizado ali, é só cortar mesmo. Ó, acabamento. Fica bem bonitinho, tá? Ele não vai abrir, pode lavar, ele não solta. Esse aqui, eu gosto de fazer um acabamento melhorzinho, tá? Então, vamos lá. Agulha de tapeceiro, você vê aí qual você gosta mais. Tem gente que gosta dela de plástico, eu gosto da de metal. Vou fazer um acabamentozinho. Eu vou pular esse primeiro ponto, vou passar com a minha agulha no segundo ponto, trago aqui, ajeito. Vou passar por dentro desse ponto aqui. Tá vendo que eu tô aqui com o meu fio saindo, né? O que tá aqui na minha agulha tá saindo daqui de dentro. Então, eu passei a ponta para lá e agora, para o acabamento ficar bonitinho, essa pontinha aqui tem que entrar lá de onde o meu fio tá vindo. Então, você vai, ó, passa por dentro e já coloca por dentro do branquinho lá também. A gente vai para trás, ó. Tá vendo como ele fica? Ajeita. Vou mostrar. Se puxar muito, ó, vai marcar teu trabalho. Não puxe muito, tá? Vamos soltar ele lá, pra ficar bonitinho. Ó, deixa ele na mesma tensão dos outros pontos. Ajeita bonitinho. Passou lá por trás, agora a gente vai esconder. Passa por baixo do marrom. Sempre cuida com esses detalhes, tá, gente? Se o teu fio é marrom, ou é preto, ou sei lá, tá fazendo, passa ele por baixo do outro ali, do teu trabalho, da mesma cor. Se eu passar esse marrom aqui no branco, vai ficar marcado, o avesso fica horroroso. Então, ó, passa lá um pouquinho, né, uns 5, 6 pontos. Aí eu vou pular o primeiro pontinho aqui, ó, eu pulo, coloco no segundo lá e eu vou voltar com o fio. Ah, mas para que isso? Porque com o tempo, conforme você for lavando, se você passa tudo para cá, corre o risco desse fio começar a trabalhar aqui, soltar, aparecer uma ponta, enfim. Acabamento é tudo, né? Puxa lá de volta, com cuidado para não esticar e não atrapalhar ali. Eu não colo, tá? Já tô acostumada a fazer acabamento assim. E eu fico bem tranquila, ó, que ele não vai voltar. Ah, mas eu fico preocupada, Carla. O que que eu faço? Eu gosto da Pega 1000. É uma cola universal. Essa aqui é resistente à água. Nossa, olha, capricho da professora com a cola toda acumulada lá na pontinha. É bom para vocês verem o que não fazer, tá? Ó, não deixa assim. Eu, como uso toda hora, eu vou largando e a pontinha fica essa coisa horrorosa. Enfim, vai lá, ó, onde tá a sua pontinha, não precisa muito. Ó. Ela seca bem rapidinho, é resistente à água, pode lavar, não vai soltar, tá? Então, eu gosto bastante. Não é querer fazer propaganda, mas é o que eu uso no dia a dia e é muito bom. O que é bom a gente indica.
e a gente vai repetir o acabamento igualzinho desse lado, tá? Então, vamos lá. Para quem não pegou, ficou com dúvida da primeira vez, vamos fazer o acabamento de novo. Então, eu não vou fazer no primeiro, eu vou pular, ó, tá aqui, né? Eu vou pular, vou lá no próximo. Não é para puxar, deixar esgarçado, marcando o seu trabalho. Deixa do mesmo tamanhinho, é bom que a gente vai testando o olho para acabamento, ó. Deixa do mesmo tamanhinho lá. Então, eu saí dessa alcinha, passei por baixo e essa ponta vai voltar lá de onde o fio que tá na minha agulha tá vindo. Entrei, já passo por baixo do fio marrom ali, ó, que eu vou fazer o acabamento. Estica bonitinho. Olha lá se não tá puxando o seu trabalho. Então, vamos lá no avesso. O fio, é claro, eu vou esconder ele por baixo do trabalho que tá com a mesma cor do fio. Não vai passar lá no marrom que o avesso fica feioso. Então, ó. Passa lá uns 6 pontos, 8 pontos. Opa, tá curto, escapou da minha agulha. Pulo primeiro aqui e vai voltar com o fio lá. Deixa bonitinho, vê se não tá aparecendo lá, atrapalhando o seu trabalho, ó. Corta. Eu não vou colocar a pega 1000 aqui, mas para quem se sente mais seguro colando, pode passar, ó. O avesso ficou bonitinho e o seu trabalho tá. Olha que fofo. Gente, uma coisa que eu não falei para vocês, quando vocês forem trabalhar o ponto alto, procura sempre quando tá com a agulha, deixar na altura do ponto anterior, para ele ficar uniforme. É uma dica até para quem tá começando o crochê. Às vezes o pessoal fala assim, ah, não fica igual, fica torto. Procura cuidar desses detalhes quando você estiver fazendo. Então, aqui ficou, ó, bem fofinho. Tenho 2 porta-copos. Olha só que legal isso aqui. Vou dar uma dica para vocês. Às vezes o pessoal fala assim para mim, ah, mas eu aprendo a fazer e daí eu não sei o que fazer com o que eu aprendi. Eu tenho aqui 2 espirais. Se, lógico, né? Você vai fazer na medida, certinho, talvez aqui precise de mais 2 carreiras, mas isso aqui vira um biquíni. Olha aqui. Você tem que pôr as alças, tem que juntar aqui. Quem gosta de um biquíni mais firme, vai pôr um bojo, então faz na medida do bojo. E você tem um espiral, óbvio que tem um espiral, né? Mas você tem aqui 2 bojos para fazer um biquíni, para fazer um top, enfim. O que a criatividade mandar. Mas já é uma dica. Para fazer suplá, vai seguindo a dica que eu falei. Então, a gente fez uma carreira aqui com 2 pontos e um aumento, na próxima faz 3 pontos sozinhos um aumento, 4 e um aumento, 5 e um aumento. Se eu não me engano, salvo engano, eu tenho uma colega que fez o suplá com 8 pontos sozinhos e um aumento, antes de arrematar. Mas, façam aí pela medida do prato de vocês, que vai ficar bem bonito, tá bom? Então, aqui o espiral com 2 cores.